Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Na Ponta do Lápis, o webcast, que é uma produção da Fast Money, editoria de economia e finanças da Fast Company Brasil, que conta com o oferecimento do Santander. Nesses nossos encontros, vamos dialogar com nomes que são referência em suas áreas de atuação sobre temas ligados à economia. Nessas conversas, nesses bate-papos, a gente quer provocar debates, provocar reflexões. Para isso, nada melhor do que trazer à mesa assuntos relevantes da atualidade e ouvir os especialistas em suas áreas de atuação. Entre os grandes desafios que impactam diretamente a vida do brasileiro, se destacam os caminhos urgentes para um planeta mais sustentável. Estamos em ano de COP30, a Conferência do Clima, que vai ser realizada aqui no Brasil, mais especificamente em Belém. E nesse contexto, ganham ainda mais relevância as novas economias, como a criativa, a verde e a digital, que apontam para um novo modelo de desenvolvimento. Hoje, a gente vai conversar com o Ricardo Assunção, que é Chief Sustainability Officer da consultoria e auditoria EY. O Ricardo tem 20 anos de experiência em estratégia e o executivo se define como um empreendedor com propósito, com foco em ESG e sustentabilidade, mercado de carbono e recursos naturais. O currículo do Ricardo inclui uma especialização pela London Business School. Atualmente, ele também é pesquisador associado ao Centro de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui no Na Ponta do Lápis. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Temos que falar de COP30, né? O assunto que está posto. Quais são as suas expectativas para esse evento que vai ser realizado no Brasil? Temos um contexto geopolítico diferente da última COP, da COP29. Muita coisa mudou de lá para cá. Como é que você vê? Quais são suas expectativas para essa Conferência do Clima? Bom, primeiro, a COP ela não acontece em novembro. E todo mundo pode falar, mas como não? A COP, na verdade, a gente precisa começar a trabalhar agora. Esse é o grande segredo, a gente conseguir capturar o valor que ela pode oferecer para o Brasil, né? É uma oportunidade única para nós aqui. Nunca tivemos uma COP, uma conferência das partes do clima no Brasil. É um evento que acontece em 2 semanas, em Belém, né, à beira da Amazônia. Mas eu acho que as oportunidades vão muito além dessas 2 semanas em Belém. Eu acho que isso oferece uma oportunidade para a gente entender como esses ativos brasileiros relacionados à sustentabilidade, como energia renovável, como capital natural, como a gente pode combinar tudo isso para melhorar a forma como a gente faz negócio. Ou seja, como é que a gente continua gerando capital dentro de uma economia de baixo carbono e criando efeitos colaterais mais positivos para o planeta e para a sociedade. Tem muita coisa em jogo nessa COP e entender como capturar esse valor é fundamental para a gente garantir a competitividade das indústrias e das empresas que operam no Brasil e podem vender tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E como é que estamos? Os setores estão preparados para apresentar, para se colocar nesse lugar de, olha, estamos fazendo a nossa parte, temos muita coisa legal para apresentar, somos competitivos. O que você acha que pode ser mostrado nessa COP? De forma muito objetiva, eu diria que a gente não está preparado. E esse é o maior risco que a gente enfrenta, tá? Por isso que eu digo, começar antes permite e nos dá tempo para se preparar. Quais são os gargalos? Os gargalos, você tem 2 tipos de gargalo. Primeiro, tem um gargalo, claro, da própria COP, os gargalos de infraestrutura, que a gente sabe que existem em Belém, mas os outros gargalos é que a gente não tem uma agenda de egoísmo. O que eu quero dizer com isso? A tendência é que cada um faça as suas ações, se prepare, e com isso a gente pode fragmentar muito essa agenda. E o Brasil não precisa de mais fragmentação nesse momento, a gente precisa de união. Então, a COP talvez seja a hora da gente colocar o ego um pouco de lado, unir o setor produtivo e conseguir construir agendas robustas de capacitação dos setores que compõem o PIB da economia, como o agronegócio, por exemplo, e da onde também, junto com o uso da terra, da onde vem a maior parte das emissões brasileiras. E aí tem muita oportunidade. Assim como outros setores, claro, como o setor financeiro, como uma parte de setores de uso intensivo de energia e emissão de carbono, como mineração, cimento. Então, capacitar essas cadeias todas é fundamental para que a gente chegue lá sabendo o que articular, o que fazer. E chegar lá, que eu digo, é chegar nas 2 semanas de COP.
E se você me perguntar qual é o resultado que eu espero e símbolo de sucesso, é que a gente consiga setorialmente se organizar, criar o que a gente chama de playbooks ou guias para que a gente consiga produzir valor setorialmente, apoiado pela diplomacia, que é quem define os padrões todos, e também pelos governos, seja estadual, governo federal, com as suas políticas públicas também. Então são essas conversas setoriais, não empresas apresentando, mas setores se organizando antes para ter ali uma conversa conjunta, uma apresentação conjunta. Exato. Eu acho que é uma questão para o país. O valor que a gente pode capturar é para o país. Dando certo para nós, vai ter negócio, vai dar certo para todo mundo, sendo que a gente vai conseguir deixar um planeta muito melhor, né? Na minha visão, eu estou convencido de que os planos são setoriais. E por isso até que nós resolvemos capitanear ou orquestrar uma iniciativa de criar uma vila de negócios em Belém, de mais de 3.500 metros quadrados, para que a gente consiga colocar todo mundo no mesmo ambiente, dando espaço para que sejam produzidos debates plurais e que nós, que temos a sabedoria de tratar dados, de fazer consultoria e estratégia, a gente consiga escutar tudo isso, compilar e produzir junto com esses setores esses planos de negócio que serão fundamentais, até no momento onde a gente vive uma geopolítica mais complicada e tudo aponta que a América Latina é o lugar certo na hora certa. Copo meio cheio, quais são os setores que você acha que estão mais prontos para essa conversa? Olha, todos os setores de alguma forma já fizeram o seu trabalho, tá? Mas eu vou dar até um passo atrás aqui na sua pergunta, Rita. Eu acho que a gente fala muito em nova economia, mas se a gente pensar bem, não existe uma nova economia, mas existe uma economia que vai gerar efeitos colaterais mais positivos. Como é que a gente gera efeitos colaterais mais positivos, seja para o planeta, seja para a sociedade? É trazendo mais inovação para as empresas. Então, quando a gente pensa em que setores estão mais preparados, a gente tem que olhar quais são aqueles setores, claro, que têm o propósito de fazer o bem, mas que conseguiram embarcar mais inovação nos seus processos. Digo para você que o agronegócio brasileiro, ele é um sucesso. A gente tem desafios, claro, mas a gente tem conseguido transformá-lo num agro sustentável e que tem a responsabilidade de alimentar quase 2 bilhões de pessoas e que deve ser o maior produtor de alimentos do mundo até 2030. Temos esse desafio. Na parte, se a gente der uma volta para um outro lado, para a indústria de base, como aço, como alumínio, produzir aço ou alumínio no Brasil por conta da nossa matriz energética, e só um parênteses aqui, nossa matriz energética é a mais limpa do G20 e uma das mais limpas do mundo. Essa matriz limpa permite que a gente produza aço, alumínio, emitindo 3, 4, 5 vezes menos do que a média mundial. Então, produzir aqui já é produzir com baixo carbono. E, claro, a gente não pode esquecer da nossa imensa oferta de capital natural, né? A nossa oferta de capital natural, seja, claro, florestal, com carbono, mas biodiversidade, uma bioeconomia que começa a se despontar com um potencial muito grande e, de novo, voltando ao nosso potencial de energia renovável. E aqui até faço uma curiosidade, mas o estado brasileiro que tem o menor potencial de captura de energia solar é Santa Catarina. Estado lindo, mas que geograficamente não captura tanta radiação solar. Santa Catarina sozinho tem um potencial 40% maior do que toda a Alemanha para produzir energia solar. Este é o tamanho da potência que é o Brasil. Então, o nosso pior cenário é um cenário ótimo para alguns lugares, né? Sim, mas a gente pode errar na mosca. Não podemos se dar o luxo disso. Agora, saindo dessa questão setorial e falando de país, né? Você acha que essas metas que os países se impõem, né, de preservação, todas elas passam por financiamento, né? Ou seja, os países desenvolvidos, que são aqueles que poluem mais, eles têm que pagar por essa preservação dos países que são menos desenvolvidos? Em parte, sim. Tá? É claro que a gente precisa de um balanço no mundo e o Global Sul, que a grosso modo são os países abaixo da linha do Equador, eles acabaram emitindo menos historicamente, mas eles sofrem mais porque não estão tão preparados para isso. Até para não fazer uma transição energética, eles têm menos
recursos para fazer esse movimento. Claro. Então, sim, existe uma lógica e uma justiça em você direcionar capital para cá. Agora, se a gente pensar de forma mais ampla, o custo do risco climático para o mundo, ele vem aumentando ano a ano. O ano passado, 2024, o custo dos eventos extremos para a economia foi de 750 bilhões de dólares globalmente. E o dinheiro no mundo, a gente sabe, é um só. Então, para você cobrir estes custos de eventos extremos, você tem que tirar de outro lugar. E eu vou mais além. Esse impacto das mudanças climáticas, dos eventos extremos, seja de enchentes, seja de ondas de calor ou de secas, que antigamente era um custo do setor público, ele já chegou no bolso das empresas e, na trajetória que a gente tem hoje, esse custo ele vai refletir em mais ou menos, negativamente, 18% do PIB até 2040. Hoje o PIB é de 100 trilhões de dólares. Então a gente está falando de um problema que pode impactar o mundo daqui pouco mais de uma década em 18 trilhões de dólares. O que a gente gasta hoje não é gasto, é investimento. E este investimento ele tem que ser feito de uma forma correta, porque não adianta a gente cobrir só buraco ou cuidar da agenda de adaptação, que seria adaptar o mundo aos impactos já observados. A gente precisa cuidar para que a gente reduza as emissões, para que a gente reduza o impacto lá na frente. Então, hoje, a gente fala de um investimento de pouco mais de 2 trilhões na agenda. É muito pouco para um problema que pode impactar o mundo em 18 trilhões daqui a poucos anos. Então, capital é o que manda, mas o capital tem que ser alocado de forma correta. E quem tem que pagar essa conta? Não é uma conta. Sim, é um investimento. É um investimento. Como você disse. Mas na hora que você coloca ali na mesa e fala, ó, eu preciso de tanto para fazer isso, é visto como conta, é visto como gasto, né? Nem todo mundo consegue fazer essa virada e olhar como um investimento. Quando esse número chega na mesa, quem que você acha que tem que pagar para que a gente chegue nesse resultado, para evitar esses impactos, tanto financeiros quanto de meio ambiente e de perdas de vida? Claro. É uma agenda muito fragmentada, tá? Então o dinheiro se perde muitas vezes entre os mecanismos que tem de distribuição. Mas se a gente separar a agenda em duas, a gente tem a agenda que a gente chama de adaptação e de mitigação. A adaptação é, como mencionei antes, adaptar o mundo a esses impactos que a gente já observa, né? Por exemplo, em Porto Alegre, que a gente teve o impacto das enchentes, que não são só nas pessoas, claro, elas são as que mais sofrem, mas as infraestruturas sofrem muito. A gente viu o aeroporto que ficou sem operar. Claro, estruturas, equipamentos urbanos, hospitais, escolas. Então esse custo é muito grande. Parte desse custo da adaptação ele acaba sendo de governos, mas também do setor privado. E esta conta, o que a gente vê é que você precisa ter fundos que vão direcionar capital para adaptar. Por outro lado, mitigação, que é a redução das emissões, e como você bem mencionou, os países têm as suas metas, as NDCs, cada país põe na mesa a sua meta de redução, mas quem compõe o PIB dos países, a maioria das vezes, é o setor produtivo. Então, a responsabilidade, né, do amor e da dor, muitas vezes é do setor privado também. E aí eu falo, da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem daqueles que têm uma visão mais estruturada de como conseguir criar processos mais eficientes para que no longo prazo emita-se menos, mas que essa emissão menor signifique mais inovação para o seu negócio. Então eu digo que o que a gente precisa é estruturar fundos em valores muito maiores do que 1 ou 2 trilhões, eu falo em 10 trilhões de dólares, e que este fundo ele tenha caminhos corretos para chegar naqueles setores, naqueles países, naquelas empresas que têm planos estruturados para a cadeia toda. Ou seja, tem que ter uma lição de casa ali para você receber esse dinheiro. Claro, e que isso beneficia uma cadeia. Se a gente fizer isso de forma estruturada, menos egoísta e menos fragmentada, todo mundo sai ganhando. E um dado importante, a trajetória de emissões ela ainda é crescente. A gente, com todo esse esforço, não conseguiu reverter a trajetória. Mas existe uma correlação muito clara entre emissão de gases que contribuem para o aquecimento do mundo,
a concentração deles na atmosfera e o aumento da temperatura. Esse processo todo, muita gente tem dúvida, mas ele demora em torno de 5 anos, tá? Para o balanço entre emitir, concentrar e aumentar a temperatura. E o inverso também é verdadeiro. Se eu reduzo as emissões, eu reduzo a concentração e impacta na temperatura e demora mais ou menos 5 anos. Então, a gente precisa entender que nós não estamos falando de 1 ou 2 anos para frente, nós estamos falando de 10, 20 anos, 30, muitas vezes 40. Por isso que esses planos precisam ser tão bem estruturados. Mas eu estou convencido que se a gente fizer direito, o benefício está na mesa também. Bom, queria voltar um pouquinho para a questão da COP, né? A gente teve recentemente a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e ele fez o mesmo movimento da saída do Acordo de Paris. Você acha que existe algum risco dos Estados Unidos, que são um player tão importante, esvaziarem a nossa COP30, ou seja, mandarem ali pessoas de segundo escalão e acabarem deixando a COP menos importante do que ela deveria ser? A sua pergunta é muito boa e eu acho que muita gente tem essa dúvida. Eu faço até um comentário antes de responder, que é o seguinte: independente de quem é eleito em que país, o custo ou os problemas, eles continuam acontecendo. Não vai para baixo do tapete. Não vai. O país, ele não tá, o planeta não está muito preocupado em quem está comandando. Muito pelo contrário. Eu acho que se pessoas que estiverem comandando reduzirem as ações, a gente acumula um passivo para o futuro. Então, eu não me preocupo muito com o momento. Apesar de ser um momento mais complexo, geopolítico, eu até faço um outro esclarecimento, agora respondendo a tua pergunta. Os Estados Unidos ele deixou o Acordo de Paris. Mas o Acordo de Paris ele é diferente da Convenção das Partes, que é a Conference of Parties, que é a COP. Na verdade, são 2 instrumentos diferentes. Ele abandonou este compromisso do Acordo de Paris, mas ele não abandonou a Conferência das Partes. Então, a delegação americana estará na COP, com primeiro ou segundo escalão, isso eu não saberia te dizer exatamente, Rita, mas tudo isso traz uma importância ainda maior para essa COP, que é o quê? É uma COP onde a gente tem 2 grandes desafios. O primeiro é como implementar todas essas ações. Então, acho que vai ser uma COP muito de ação. Se a gente pensa que a negociação depende muito da diplomacia e se movimenta numa velocidade mais lenta, a implementação e a ação ela depende do setor produtivo. E essa COP vai tratar muito disso. E vai tratar também de temas que é como a gente tornar as NDCs investíveis, como instrumentos de investimento que também acelera a introdução de capital na agenda. Então eu vejo essa COP com muito bons olhos, eu acho que a gente não corre o risco de ter um esvaziamento da COP e digo mais, eu acho que a gente tem uma oportunidade adicional para o Brasil, né, como a gente comentou antes, porque a gente vai precisar de uma economia de baixo carbono e o Brasil tem todas as condições para contribuir positivamente para o planeta nessa economia de baixo carbono. Enquanto o mundo todo fala na transição energética, se a gente pensar que a maior parte do carbono emitido no mundo vem da queima de combustível fóssil, não é o caso do Brasil, onde as nossas emissões vêm do uso da terra e do agronegócio, que custa muito menos e demora muito menos tempo para que a gente consiga chegar num zero líquido. Falando em combustíveis mais verdes, né? Uma discussão que está colocada, o Brasil tem biocombustíveis, está de olho na questão do hidrogênio, tem um petróleo menos poluente, que é o petróleo do pré-sal, e todas essas discussões estão colocadas. Como é que você localizaria o Brasil, né, nesse tabuleiro de o que podemos fazer, quais são as oportunidades, onde estamos colocados? Ótimo. Primeiro, quando a gente fala em energia, o mundo depende de energia, tá? E o mundo depende do petróleo ainda, a gente precisa ser realista de enxergar isso. A gente não consegue... Durante muito tempo. Durante muito tempo. Uhum. É uma indústria de 3 trilhões de dólares e a gente precisa, para ter segurança energética, disponibilidade de energia e até acessibilidade à energia, a gente precisa do petróleo e a gente tem que ser realista em relação a isso. É claro que a gente precisa ter planos consistentes e realistas de como diminuir a dependência do petróleo, passando para outras fontes mais limpas. E nessas fontes mais limpas, o Brasil, de fato, ele tem uma oferta, um cardápio muito grande. Mas a gente precisa entender como balancear esse cardápio para que a gente tenha preço, oferta e, claro, uma garantia de disponibilidade de energia.
como você bem comentou, a gente tem hoje biocombustíveis, né, a partir de biomassa, próprio biodiesel, que são realidades, né? O etanol, o que é a gente chama de um combustível de transição, ele, produzido no Brasil, não compete com produção de alimento e ainda dependendo de que país a gente compara um carro elétrico com a matriz desse país, o etanol emite menos, né? E o hidrogênio, como você bem comentou, o hidrogênio verde, que é um combustível que tem muitos desafios, mas ele polui zero, se feito a partir de matrizes renováveis, mas ele pode ajudar muito a nossa indústria a descarbonizar. E até aí, quando a gente fala de hidrogênio, a gente precisa pensar assim, qual que é a nossa estratégia de longo prazo? A gente quer exportar o hidrogênio, que transportar hidrogênio, para exportar precisa transportar, e transportar tem muitos desafios. Muitos. Ou a gente quer usar ele na nossa indústria interna para exportar produtos já manufaturados. Mas, sim, nós temos um cardápio que talvez seja um cardápio dos melhores do mundo em termos de energia. E o Brasil, como todos os países, continua precisando do petróleo, mas a gente consegue balancear muito bem. Isso vai ficar mais claro, acho que nos próximos anos. Vou te perguntar, responde só se quiser, mas veio aqui na minha cabeça. Como é que você vê essa tentativa do governo brasileiro de tentar explorar o petróleo na margem equatorial? Os países, eles têm, primeiro, a sua soberania e eles precisam ter as suas estratégias de como se proteger, ter seus combustíveis. E dentro de uma estratégia mais ampla, não é errado pensar em explorar a margem equatorial. Mas se a gente pensar nos impactos que isso podem causar para o ecossistema, são muito grandes. Então, na vida tudo é um equilíbrio. E a gente precisa entender o custo-benefício disso. Tá? Eu tenho minha opinião. Não vou colocar agora aqui na mesa, porque acho que eu preciso de ter mais subsídio. Mas eu vou fazer até um comentário. Meu avô era médico e ele dizia para mim, a água é fundamental para a gente viver. Nós não vivemos sem, mas se a gente tomar em excesso, a gente morre. Isso mostra que tudo é equilíbrio. Então não adianta a gente nem crucificar o petróleo e nem fazer uma apologia que tem que ter. Então, os projetos eles precisam fazer parte dentro de um contexto. E o Brasil vai precisar do petróleo nos próximos anos, mesmo com toda essa oferta de capital natural. Até porque, Rita, o mundo nas últimas décadas criou uma infraestrutura para distribuir e produzir energia a partir de combustíveis fósseis. O custo para mudar essa infraestrutura é muito grande, seja de distribuição, seja de produção. Então, um planejamento de longo prazo realista e transparente é muito fundamental, até porque a gente não fique tomando decisões mais imediatistas de que algo é bom ou algo é ruim, sem olhar o longo prazo. Bom, queria sair então do macro e entrar nas empresas para falar sobre ESG, né? Estratégias ambientais, sociais, de governança para dentro do dia a dia no negócio. A gente está conversando sobre isso já há mais de uma década, mas ainda gera dúvidas por parte dos empresários, né? Que às vezes ficam olhando lá fora, para onde que esse vento está ventando, né? Como é que você vê essa questão do ESG colocada dentro das empresas? Traz vantagens para o ambiente corporativo, traz vantagens para o negócio? O que já foi mensurado? O que sabemos que essa pauta ESG traz para as empresas? Sem dúvida nenhuma, traz muita vantagem. Isso não tem dúvida, tá? O que a gente precisa entender é que a gente precisa usar o ESG de forma correta. E eu acho que até vou ser redundante, que eu vou definir de novo ESG. O que é ESG? É o conjunto dos riscos não financeiros, né, socioambientais e de governança que tem algum tipo de impacto na operação de uma empresa. Impactos legais, econômicos ou reputacionais. Então, se a gente está falando de riscos não financeiros que impactam o balanço, o dinheiro, é ultra relevante. E a gente precisa endereçar isso. Então, eu acho que o pós-pandemia gerou muitos profissionais que entendem no tema, mas têm dificuldade em implementar. E isso acabou sendo um risco para os negócios. Porque muitas vezes não é claro como eu implemento isso na minha empresa. E você precisa começar entendendo, né, por materialidade, que a gente chama, que são todos aqueles atributos ambientais, sociais de governança, que vão ter algum tipo de impacto no seu negócio. Na minha empresa, por exemplo, a UI é uma empresa de pessoas. Hoje a gente tem quase 400 mil pessoas no mundo,
No Brasil, mais de 8 mil. O capital social é muito importante para mim. Eu preciso cuidar dele. Uma mineradora, para ela, o capital natural, para mim, capital humano, para ela, capital natural e carbono é muito relevante, é mais material. Cada empresa precisa entender qual é a sua materialidade para incorporar. Agora, não importa o tamanho da empresa, se grande, média ou pequena, todas têm muito a ganhar com essa agenda. E é uma agenda que, quando bem colocada, ela destrava a inovação dentro do negócio, porque ela permite que se use mais economia circular, que tenham processos mais eficientes, um uso mais racional de energia. E, no final, você acaba fazendo bem para o planeta, para a sociedade, e tem ali uma economia financeira também. Então, essa agenda é uma agenda que nunca vai sair de moda. Algumas pessoas falam que é moda. Nunca vai sair de moda, né? Isso a gente vai ter para sempre e cada vez mais a gente precisa entender como colocar isso para dentro do negócio. E te dou um dado aqui para fechar essa resposta, que é o seguinte. Você perguntou, o que sabemos? Tem um estudo feito pela Universidade de Harvard, pela Universidade de Oxford e pela London Business School, onde eu estudei, um estudo do final da década de 90, onde eles compararam 180 empresas financeiramente iguais, de capital aberto nos Estados Unidos. Metade dessas empresas, 90, já tinham um portfólio robusto de sustentabilidade e outra metade não. Eles acompanharam essas empresas por mais de uma década. E o resultado foi, se você tivesse investido $1 naquelas empresas que já tinham um portfólio de sustentabilidade robusto, em média, as ações dela performaram 40% melhor do que as outras que não tinham um portfólio de sustentabilidade. Então, isso já é um dado que mostra que, no longo prazo, isso ajuda financeiramente os negócios também. Então, para ser efetivo, você tem que entender ali o core do seu business, onde você vai melhorar, onde você tem que melhorar e como você tem que mensurar isso. Para sair de uma coisa etérea, para se transformar em alguma coisa, né, com dados, com resultados e com importância para todos os stakeholders. Exatamente. E a gente tem até um estudo na EY, que é o Institutional Investor Survey, que mostra que os investidores, eles buscam sim dados sobre sustentabilidade da empresa e como esses dados estão integrados na estratégia, porque eles sabem que isso é uma proteção para o investimento no longo prazo. Então o investidor também está muito atento, por isso faz muito sentido, claro, as empresas se movimentarem, se transformarem. E já que eu falei em transformação, a agenda de sustentabilidade é uma agenda de transformação. A gente não vai conseguir voltar para trás, porque o mundo, ele, apesar de precisar de capital, do dinheiro, a gente precisa ter um planeta onde a gente consiga viver. E nós não podemos esquecer que a gente só conversa de tudo isso, só discute dinheiro, só discute COP, só discute a agenda, porque no final do dia a gente está falando de pessoas. Se não houvesse pessoas, não tinha um problema. Então, a gente tem que entender, pessoas estarão sempre no centro de tudo que a gente conversa. E falando de pessoas como consumidoras, no mercado do consumidor, a gente muito ouve dizer que o consumidor de hoje, geração Z, eles estão mais antenados com essa questão de onde eles vão consumir produtos e serviços, mas a gente é um país em desenvolvimento, onde preço ainda é muito importante. Você vê essa adesão dos consumidores, essa preocupação dos consumidores, mesmo em países onde, às vezes, eu preciso comprar um mais barato porque eu não tenho muita escolha? Primeiro, sim, os consumidores atuais, eles fazem opção por um produto sustentável, mas eles não vão pagar mais. Isso não vai ser uma realidade. Em nenhum lugar do mundo. O produto mais sustentável não poderá custar mais do que o não sustentável. O que vai acontecer é que cada vez mais a opção será por aquele que for sustentado, o que deve ajudar o mercado todo a criar sua gama e seu portfólio de produtos sustentáveis. Tá? Isso é um fato. Ele não vai poder custar mais e o consumidor não irá pagar mais. Tá? Essa geração Z, hoje, que são consumidores, em torno de 55% dos consumidores, eles têm os propósitos pessoais e profissionais muito alinhados. O que significa isso? Eles se preocupam, eles são nativos de se preocupar com o que aquela empresa está fazendo. E eles fazem opção por aquele produto. Hoje eles são consumidores. Daqui a alguns anos, mais precisamente daqui a 5 anos, eles começam a assumir a posição de gestores, executivos nas empresas e gestores nos fundos de investimento. Olha a transformação, porque eles
que hoje são consumidores, vão ser responsáveis por criar os produtos e por emprestar o dinheiro. A gente vai ver uma transformação muito grande vir ainda. E por isso que a gente não pode se dar o luxo de deixar um país tão mais complicado para essa próxima geração. Porque eles vão fazer uma revolução muito grande. Bom, queria agradecer muitíssimo a presença do Ricardo Assunção, da UI. Muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo, pelos seus esclarecimentos. Ele que é líder de ESG e sustentabilidade para a América Latina. Bom, desde já, então, eu deixo o convite para você acompanhar os nossos conteúdos. Agradeço você que acompanhou esse encontro, participou dessa conversa. Então, não deixe de conferir os outros episódios do Na Ponta do Lápis. Esse webcast é produzido pela Fast Company Brasil e conta com o oferecimento do Santander. Obrigada pela companhia. Até a próxima.